Bom dia. Rayane, que bom. Monique, sejam bem-vindas. Hoje vamos falar sobre a essência do cliente. Se sente pronto, pronta para tocar, manejar a essência do seu cliente, o ser de verdade dele, a individualidade, a personalidade. A ideia não é influenciar essa essência, influenciar essa individualidade, essa personalidade. Isso é muito delicado e cada um tem a sua e tem o seu direito de ser quem é, não é? Mas, como tudo que a gente toca na vida, a gente deixa a nossa impressão. Que impressão é essa que você tem deixado na essência do seu cliente, no ser de verdade dele? Que marca sua você deixa nele? Marca da sua individualidade, do seu ser de verdade, da sua essência. Que marca é essa que você tem deixado? Será que você está pronto, pronta para tocar no seu cliente, tocar essa coisa tão delicada, tão única, tão sagrada, que é a essência do seu cliente? Bom dia, Joyce, Sara, Gleice, sejam muito bem-vindas. Hoje vamos falar disso. E se você aí achou que estava pronto, eu já dei a dica, né? Lá no vídeo que eu postei ontem. Já é um péssimo sinal. Mas como assim, Marcela? Você vai falar para ajudar a gente a ficar pronto e, na verdade, a gente não se sente pronto e aí é para sentir ou não é para sentir? Nós vamos falar sobre isso hoje. Qual é o equilíbrio, né? Tudo na vida não é nem 8, nem 80. Tudo na vida tem que ser assim, dosado, né? Aí sim, a gente consegue fazer um bom trabalho. Um trabalho excelente com humildade, com expertise, mas com humildade. Sempre buscando a nossa própria melhora sempre. Afinal de contas, a gente prega isso para o nosso cliente, mas será que a gente vive isso? Esse aqui é o ponto. Então, vamos falar sobre isso, né? Quando a gente fala da essência do cliente, a gente está falando de tocar nessa essência e manejá-la. Manejar essa essência. Quem já acompanhou algumas lives aqui, quem já assistiu algumas aulas que eu dei gratuita, quem está fazendo o meu curso, quem já fez, sabe que a gente maneja essa essência, sim. A gente não manipula, mas a gente maneja, a gente dá uma mexida nela para ver o que sai de lá. Porque tem a ver com esse cliente, né? Quem ele é de verdade. E é importante que ele acesse essa essência dele. Então, a nossa mexida nessa essência é no sentido desse cliente saber, ver, sentir e saber quem ele é. E ele precisa disso para tomada de decisão. Uma decisão que faz sentido para ele, só para ele, porque é quem realmente importa, né? Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Primeiro, reconhecer que não devemos, em hipótese alguma, induzir nessa essência, de mexer nessa essência num aspecto de induzi-lo a fazer coisas que eu, por exemplo, acredito que é o melhor pra ele. Eu não sei, eu tô tentando descobrir o que é melhor pra mim, né? Como é que eu vou falar pro meu cliente o que é melhor pra ele? Eu não sei, não.
Só que ele sabe, tá lá dentro dele, só que ele não acessa. Por uma série de questões que a gente já falou aqui, que vou falar mais também sobre isso, mas ele tem um monte de motivos para não acessar a essência dele. Ele não é treinado para se ouvir, até porque ele chama isso de egoísmo. Então a gente precisa treiná-lo a saber se ouvir associado às verdades da vida. Porque não é só sair se ouvindo, fazendo o que dá vontade. É se ouvir, mas ter responsabilidade, porque tudo tem consequência. Daí ele ter a capacidade de saber escolher as consequências que ele quer ter para a vida dele. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lilian. Sejam muito bem-vindos. Muito bem, então, tudo que eu toco, eu deixo a minha impressão, a minha digital, os meus micro-organismos, minha energia. Eu passo essas coisas para tudo que eu toco, né? Por exemplo, tô aqui com um brinquedinho do Tony, toquei aqui no brinquedo, eu tô passando uma série de coisas para esse brinquedo, coisas que estão na minha mão. Pode ser coisas purificadas, se eu lavei a mão ali antes de vir tocar aqui, ou se eu passei a mão em alguma sujeira, toquei, às vezes fui limpar ali a casa, varrer um chão, toquei na sujeira e passo sujeira para esse brinquedo. Então, dependendo de por onde eu andei com a minha mão, eu vou passar coisas boas ou ruins para tudo que eu toco. No caso da essência, a mesma coisa, né? A essência do cliente pode ser purificada. A essência do cliente pode ser purificada ou contaminada, dependendo de por onde a mente que toca essa essência, por onde essa mente andou. Que tipo de pensamentos, emoções e sentimentos esse terapeuta andou experimentando, andou lidando com a própria vida, como que ele, o que ele sente, o que ele pensa. Isso vai passar para o cliente, querendo ou não, isso vai passar para o cliente. A ideia é não deixar passar nada, mas como eu disse, tudo que eu toco, eu passo, não tem jeito, eu não tenho esse controle de não deixar passar nada. Então, na verdade, a gente tem que se esforçar para não passar nada, porque é a individualidade do cliente. Mas se for para passar, já que passa alguma coisa, que seja uma coisa controlada, que seja uma coisa boa, que seja talvez uma coisa boa que dá mais liberdade para ele ser quem é. Mas como é que faz isso, né? Por ser um terapeuta de verdade, né? O terapeuta de verdade, antes de qualquer coisa, ele é um ser de verdade necessariamente. Inclusive no curso que eu dou, né? Primeiro, antes de falar do terapeuta de verdade, eu treino o terapeuta para ser de verdade. Não adianta eu falar mais nada, nem do método. Porque se ele não for de verdade, ele não vai conseguir explicar nada do jeito que tem que ser. Então, primeiro de tudo, esse terapeuta precisa ser de verdade e nós vamos falar disso hoje. Para você estar pronto, devidamente pronto, o máximo que você consegue estar pronto, melhorar a cada dia, estar cada vez mais pronto para tocar a essência do seu cliente, necessariamente você precisa estar engajado, preocupado com a sua própria individualidade, com o seu ser de verdade. Ei, Deise, bom dia! Seja bem-vinda. Saudade de você. Muito bem. Então, assim, né, se esse terapeuta for de verdade, é um ser de verdade, o toque, o manejo dessa essência, desse ser de verdade desse cliente, né, em ser em construção, imagina, ele está construindo o ser de verdade dele, esse cliente. Então, enquanto ele acessa a própria essência dele, enquanto ele recebe a educação emocional por meio de um processo terapêutico rico e puro, sem as contaminações próprias de um terapeuta que ainda não é um ser de verdade, isso sim é ser terapeuta de verdade, né?
Então, é importante que não só a gente cuide das ferramentas que a gente tem ou quer ter para ser esse terapeuta que sobe de nível, igual a gente já falou em algumas lives no início do ano, mas também e principalmente esse terapeuta precisa, antes de qualquer coisa, ser de verdade para ser um terapeuta de verdade, como consequência quase que direta. Aí falta pouco, falta as credenciais, que é com treinamento também que consegue, e as ferramentas adequadas e expertise nelas. Aí entra a maior sabotagem que um terapeuta pode fazer consigo mesmo e com seu lado profissional. Qual é a sabotagem que um terapeuta pode ter, mesmo ele cuidando dessa essência dele? Imaginar, acreditar, falsamente acreditar, se iludir com a ideia de que já é um ser de verdade. Cheguei lá, sou de verdade, né? Será? Isso é uma sabotagem. Nas nossas muitas leituras, cursos e terapias, somos condicionados a ser gratos, não é? E autoconsoladores. Não é? Não seja tão duro consigo mesmo, seja gentil. Não é assim que a gente aprende? Tá errado não, mas nesse momento é uma sabotagem. Então tomem cuidado. A Joyce, ei Márcia, ei Terezinha, sejam bem-vindas. A Joyce, não tem como ensinar pro outro algo que eu não aplico nem pra mim, né? Exatamente. Isso mesmo. Mas olha só esse detalhe. A gente aprende a não ser tão duro com a gente, ser gentil com a gente. Autoaceitação, autovalidação são coisas que a gente aprende nos cursos de terapias, não é? Nas nossas leituras, não é isso que a gente aprende? Também na nossa própria terapia, né? Elas são úteis e são alimentadoras de uma autoestima alta quando administradas por quem já está no processo rumo ao ser de verdade. Agora, você imagina autoaceitação, autovalidação para quem não está inserido num processo de ser de verdade, o quanto isso é sabotador. Porque a pessoa vai falar assim, não, coitadinha de mim, né? Não, porque, né, vai dar trabalho, é cansativo, eu tenho os meus motivos para ser assim, e não sei o que, não, um dia eu olho, um dia eu resolvo isso. Isso é sabotagem. Isso é sabotagem. Agora, se você está inserido num processo, né, terapêutico individualizado, personalizado para você, com um bom terapeuta, um terapeuta de alto nível, e se você está inserido nesse processo para se tornar cada vez mais o seu ser de verdade, claro, autoaceitação, autovalidação, já até falei disso em outras lives e vídeos, tem o seu lugar. O problema é colocar no lugar errado, na hora errada. Isso gera sabotagem. A autoaceitação, né? Quando é hora de autocorreção, que é o que eu tô falando aqui, colocar a autoaceitação numa hora em que é a hora de autocorreção só gera mais autossabotagem, que necessariamente vai se refletir em todos os campos da vida, inclusive o profissional. Bom dia, Cássia. Seja bem-vinda. Somos pessoas em construção contínua. A gente não vai chegar lá. A gente não vai chegar lá. No nosso ser de verdade, completo, construído, finalizado, a gente não vai chegar lá. Como em qualquer construção de uma casa sólida e bonita, vai existir necessariamente os momentos corretivos, né? Igual na hora que você passa massa corrida na parede. Dificilmente você vai encontrar um profissional que passa massa corrida e que não precisa lixar depois, para corrigir ali aquelas arestas que vai dando aquelas pontinhas, aquelas granulações. Precisa lixar, precisa corrigir. Então, inclusive numa casa, e isso se aplica a nós também. Então, no nosso processo de construção do nosso ser de verdade, a gente também vai precisar de momentos autocorretivos, tá?
Um outro exemplo que se aplica, né, é o fato, por exemplo, de uma criança que precisa de correções. Por vezes, correções nada gentis, né? Seja gentil consigo mesmo. Uma criança não precisa de correções nada gentis, mais firmes, né? Fechar a cara ali pra criança, mostrar que você nem, às vezes nem tá bravo, mas você mostra que você tá. Porque a criança precisa disso para seguir crescendo. Crescendo com solidez e beleza interna, né? Um cidadão de bem, não é isso? Eu não tô falando, obviamente, de agressões físicas, tá? Eu tô falando de firmeza no tom de voz, de imperatividade, quem manda que sou eu. A gente não precisa fazer isso com as crianças. O problema é que quando a gente cresce e se torna adulto, a gente cai na ilusão de pensar que não somos mais crianças. E que já estamos construídos, que chegamos lá. Mas nosso crescimento, ele é contínuo e ele é eterno. Daí precisa necessariamente de correções pontuais, auto-administradas em doses adequadas e personalizadas quanto à frequência e intensidade. Então você chegou já num ponto, até como terapeuta, que você se conhece o suficiente para saber o tanto de correção que você precisa para aquele momento. Ou se é colo. Porque tá tudo bem se dar colo. O problema é se dar muito colo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, autocorreções personalizadas, auto-administradas, de forma adequada, te dá tudo o que você precisa para acessar cada vez mais a sua essência e para chegar cada vez mais nesse ser de verdade, construído com solidez e com beleza e com leveza. E a leveza vem de se ouvir, de ser adequado à sua essência, aos seus limites, sua velocidade, o seu tempo. A gente precisa entender que um processo pessoal de crescimento, ele tem que ter necessariamente leveza. Senão adoece, senão a gente frustra, a gente se sente fracassado, a gente se sente mal, o que tira, né, a energia de uma energia, né, da força que a gente precisa para mudança, para transformação. Para a transformação de nós mesmos. Então, diferente da criança, né, que precisa muito de um adulto para administrar a devida correção, o adulto que já atingiu certa maturidade, na maior parte do tempo, segue seu crescimento sozinho, auto-orientado e com as devidas autocorreções. Só que tem que ser um adulto treinado. Ele precisa ter um treinamento para fazer isso. Ele acessa quem ele é, ele entende quem ele é, ele aceita que ele é assim, mas ele sabe que ele quer melhorar, ele sabe que ele quer chegar num lugar diferente. Então ele traça uma rota até este lugar, que é o exercício que nós vamos fazer daqui a pouquinho, tá? Então, na verdade, né, um adulto, ele consegue fazer esse movimento sem uma ajuda pontual ali de outra pessoa. Mas é muito importante para nós, terapeutas de verdade, termos, né, termos a ajuda. Meu filhinho tá aqui, gente, só um minutinho. Ai, desculpa, gente. Ele queria ficar perto. Tadinho. Mas não dá, tá tossindo muito, fazendo muito barulho. Fica difícil pra gravação depois, pra vocês. Mas então... Então, o terapeuta de verdade, ele não só, ele já tem maturidade para ele seguir esse caminho de autocorreção, de autoaceitação e autovalidação nos momentos certos, mas também ele vai precisar necessariamente de um terapeuta, um bom terapeuta, um terapeuta de verdade, um terapeuta que subiu de nível, para fazer um acompanhamento também, né? É importante que ele consiga fazer esse processo sozinho, mas também de um certo acompanhamento, como já vimos aqui.
Até porque a terapia fornece esse espelho, né? A terapia, ela traz isso. Eu, né, tô inserida na minha vida. Eu não tenho uma visão geral dela. A minha visão, ela é muito limitada. Quando eu tenho um terapeuta de verdade na minha frente, ele vê a minha vida como um todo, sob uma visão que eu não tenho acesso. E aí entra o espelho. Ele me entrega o espelho e eu vejo. Gente, olha o que está acontecendo. Por isso que, por experiência própria, eu não largo a minha terapia. Toda semana eu faço a minha sessão. Mesmo sabendo tudo que eu sei, mesmo atendendo muitas pessoas, mesmo dando um curso em que eu treino pessoas a acessar a própria essência, treinar essa própria essência, se autocorrigir, mesmo assim, eu não abro mão. Por quê? Porque humildemente eu reconheço que eu posso não estar vendo tudo com tanta clareza assim. Como eu quero ser feliz cada vez mais, como eu quero ter mais acesso de mim mesma, mais maturidade, eu respeito o meu processo, que ele é único, ele é importante, ele é especial, e eu tenho a minha terapia toda semana. Então, 2 movimentos: autocorreção, parar de se dar colinho, ou se dar sim, mas nos momentos certos, que talvez sejam raros. Uma pessoa forte, né, sólida, quantas vezes ela se dá colo assim? É o tempo inteiro? Como é que é? Pensem sobre isso. E terapia. Terapia com um terapeuta de alto nível, que faz isso por ele. Ele vai saber que é importante fazer isso para as pessoas. Inclusive, ele já chegou em alguns lugares interessantes e ele quer isso para você. Então, ele vai te ajudar a sair, às vezes, do limbo que às vezes a gente se põe. Isso é importante e é interessante, tá? Então, é importante que você siga a sua vida tomando suas decisões coerentes consigo mesmo e com seu grau de maturidade já alcançado. Para isso, precisa de ver como que você está, um terapeuta vai te ajudar, e precisa de um movimento autocorretivo. Aí eu te pergunto, olha só, como está o seu crescimento? Como é que está o seu crescimento? Acredita que já é o seu ser de verdade? Que aspectos da sua vida você já sabe que precisa corrigir? Tem algum aí que você já acessou que você precisa corrigir? Quais são os seus planos para corrigir isso? O que você está fazendo ou o que você pretende fazer urgente, tipo hoje ainda, para começar esse processo de autocorreção? O que você tem feito para corrigir isso? É isso. Esse é o movimento, né? O movimento de um terapeuta de verdade que já acessa o seu ser de verdade e está nesse processo que é contínuo e eterno. Aí entra um problema, que é outra sabotagem. Já falei de uma, que é o colinho, né? Que a gente aprende a se dar nos cursos. Agora entra a outra sabotagem. Não é gostoso. Ninguém gosta de crítica. Você gosta de ser criticado? Você tá aí nessa luta, né? Para ser uma pessoa melhor a cada dia, para atender bem os seus clientes. Aí vem alguém e te critica. Como é que você se sente? Tipo, nunca é o suficiente. E vem a Marcela e faz uma live dessa. E nunca é o suficiente. Esse povo quer arrancar meu couro. Eu não tenho sossego nunca. Não é assim? Eu também me sinto assim. Não é gostoso receber crítica. A gente gosta de elogio, a gente gosta de colo, a gente gosta de sossego, a gente gosta assim, a gente sonha com um dia que a gente vai virar e falar assim, pronto, cheguei, não preciso melhorar mais nada. Eu acho que esse dia não vai chegar não, mas tudo bem. Vamos continuar rumo ao nosso ser de verdade. Só que quando você faz isso com leveza, que é o ponto, segundo a sua essência, você vai acabar fazendo esse movimento com leveza. Quando você faz isso com leveza, é tranquilo, é uma subida, vai subindo de nível, mas com tranquilidade. Ei, Cissa, agora que eu vi que entrou algumas pessoas. Cissa, Vanessa, Cici Flávio, Vanessa, Bruna, Tati,
Sejam bem-vindos. Bom demais ter vocês aqui. As críticas são outra sabotagem. Dificuldade de lidar com críticas. Como você se sente quando você é criticado? Como você se sente diante das constatações que as pessoas com quem você convive te ajudam a acessar sobre si mesmo? Como você pode querer proporcionar análises profundas sobre quem seu cliente é, se você não se permitir levantar perguntas sobre quem você é, com dignidade? Ó, não é para humilhar, não. Com dignidade, você vai levantar perguntas sobre si mesmo. Sobre si mesmo. Então, é importante que a gente faça isso. Porque eu só posso melhorar, crescer, subir de nível em qualquer aspecto da minha vida se corajosamente eu enxergar onde eu estou. Agora, como é que eu vou ver onde eu estou se eu não me pergunto onde estou? Né? Quando você pega um novo caminho, por exemplo, né? Como você faz para não cair ao longo desse caminho? Você olha para onde? Quando você conhece o caminho de cós salteado, você nem olha, pelo menos aqui em casa. Eu não fico olhando para o chão, né? Eu vou andando e eu sei onde eu tô. Preciso ficar. O meu cérebro já entendeu o que ele tem que fazer para andar pela casa, para caminhar pela casa. Mas se eu pego um caminho totalmente novo, vou andar aqui e pego um caminho novo, para onde eu olho? Pensa aí, para onde você olha quando você pega um caminho totalmente novo? Você olha para onde você pisa, não é? Para pisar, vai que tem um buraco, vai que você tem um bicho ali, vai que, né? Você olha para o chão, você olha para onde você pisa, não é? Pois é, onde você está pisando hoje na sua vida? Quem é você hoje? No que você precisa melhorar? E seu olhar, você está pegando um caminho novo, desconhecido, rumo ao seu ser de verdade desconhecido, não é? Não estamos sempre conhecendo a gente? É um caminho novo. Então eu preciso necessariamente olhar pro chão, olhar para onde eu piso, onde você está pisando hoje na sua vida, né? Agora, naquele mesmo caminho desconhecido, quando a gente está caminhando um novo caminho, um caminho desconhecido aí na rua, por exemplo, a gente olha para onde a gente pisa, mas a gente olha para onde a gente tem que chegar, né? Se eu ficar andando só assim, posso cair, porque posso, né? Ou posso chegar num lugar que eu nem quero chegar. Nem intencionei chegar ali. Né? Então, é importante eu olhar para onde eu piso, mas eu olho rapidamente, tô no caminho certo. Tô no caminho certo. A mesma coisa na nossa vida. Olha para onde você está pisando, que caminho você está trilhando na sua vida. É um caminho novo, rumo ao seu ser de verdade. Então, olha para ele. O que você está fazendo? E olha para onde você quer chegar. Rapidamente, você olha para o futuro e foca ali onde você está pisando. Porque pode ter buraco, pode ter perigos, pode ter armadilhas, pode ter um monte de coisa. E a autossabotagem não nos falta, né? A gente sabe como que a coisa é. Né? Então, naquele mesmo caminho desconhecido, você vai, vez por outra, olhar para onde você deseja chegar. Daí você traça a rota, né? Você olha o tempo inteiro para onde você está pisando, mas você olha rapidamente para o futuro e você traça a rota. Estou no caminho certo. Ou não, opa, era lá, era para eu estar indo para lá. E eu tô aqui, peraí, então, aí você corrige a rota e vai para onde você quer ir. Olhou às vezes um tempo demais, teve que desviar de alguma coisa ali, quando se assustou, saiu um pouco. Acontece isso, não acontece? Não acontece na sua vida? Você olha ali, você tá desviando de alguma coisa, quando você assusta, o desvio que você teve que fazer te atrapalhou e você tem que corrigir de novo. A rota rumo ao seu ser de verdade, aquilo que você quer viver, aquilo que você quer se dar na sua vida. Agora, se você olhar para onde está pisando e pedir colo, consolo e validação, porque você não gostou de onde você está pisando, como você pode chegar onde você deseja chegar? Eu estou caminhando um novo caminho ali. Olhei para o chão, não gostei de onde eu estou. Caminho difícil, cheio de mato.
Ai, pedra e eu posso virar meu pé, tá difícil, vou ter que pensar muito para caminhar esse novo caminho. Aí, eu quero colo, me dá colo. Ai, seja gentil consigo mesmo. Pra que você vai fazer isso com você? Não seja tão duro. Pra que você vai trilhar esse caminho? Eu vou chegar onde eu quero chegar? Tudo bem, você não tem que chegar lá, não. Mas você tem que entender que para chegar lá vai ter que... Senão não precisa, né? Não precisa querer chegar lá. Mas não pode reclamar porque não chegou. Ah, porque meu amigo chegou. E eu não, coitadinho de mim. Não, você decidiu que você não ia porque tava difícil. Tá tudo bem. Tá todo mundo onde deseja estar. Tá todo mundo vivendo o que quer viver. Alguns chegam em certos lugares interessantes e outros não. Por quê? Por escolhas. E tá tudo bem. Só não pode achar que a vida foi injusta. Não, você não quis, você quis o colo. E tá tudo bem. Mas se você tá nessa rota rumo ao seu ser de verdade, vai ter hora que vai ficar difícil. Vai ter hora que vai ficar difícil. E aí não é a hora do colo. É a hora da autocorreção. Opa, peraí, tá difícil? Mas onde é que eu quero chegar mesmo? É essa rota? Bora. Bora encarar. Porque é ali que eu quero chegar. É aquilo ali que eu quero ser. E eu vou me dar aquilo ali. Porque eu quero. Posso não querer. Tá tudo bem, mas não posso reclamar que a vida é injusta, que eu não tive oportunidade. Tive e não quis. Escolhi não ir. Ok, problema nenhum, né? Agora, né, se o seu terapeuta, por exemplo, te mostra onde você está. Você faz lá a sua terapia toda semana. Um terapeuta de alto nível, um terapeuta de verdade, e ele te mostra onde você está. Ele te faz perguntas que você consegue ver, olhar para o chão e ver onde você está pisando, onde você está, como você está caminhando rumo ao seu ser de verdade. Ele te ajuda a beijar a sua realidade. Ou ele atende aos seus pedidos de colo. O que o seu terapeuta faz? Ele pode estar te ajudando a crescer ou ele pode estar te ajudando a se sabotar. Então, cuidado com isso também. Já aconteceu, nesses anos todos que eu faço terapia, eu já tive várias terapeutas maravilhosas, todas muito boas, porque eu escolho a dedo, afinal de contas. E gosto demais delas, tenho contato com todas elas. Mas, vez por outra, é natural que o terapeuta fique com compaixão. Às vezes você tá passando por problemas tão absurdos que o terapeuta fala assim, aqui, para, nem eu aguento mais ouvir o que você tá vivendo. Se dê colo. E aí é a hora de você pensar assim, será que é o momento de colo? Será que é o momento? Então, às vezes, os nossos terapeutas nos dão essa oportunidade de colo, nos ajudam nesse processo de colo. Mas será que é o momento? É isso que você precisa nesse momento? É do colo? Ou é da autocorreção, da força para dar conta daquilo ali que você está passando? Entende? Vai ter hora que é a hora do colo. Tem hora para tudo na vida, né? A ideia é saber o momento certo para cada uma dessas coisas. O seu momento hoje é colo ou é autocorreção? Para você chegar naquele lugar que você quer chegar. Né? Então, primeiro que você não é mais criança, né? Para querer colo. Segundo, como você pode querer ajudar o seu cliente a chegar onde ele deseja chegar se você não é capaz de se dar isso por preferir a autogentileza quando precisa necessariamente da autocorreção. Então, gente, tem hora para tudo na vida. A gente nunca chega lá. Tem hora para tudo na vida e a gente nunca chega lá. E queremos saber viver de verdade, existir de verdade, se dar a transformação que a gente até promete para os clientes. Né? Desejamos ver essa transformação na vida dos clientes, mas a gente também quer se dar isso. E isso é fantástico. Queremos ver transformação no mundo, nas pessoas. Isso é ser de verdade, né? Com autorresponsabilidade e responsabilidade, com o que nos propomos a fazer como profissionais
terapeutas, né? Primeiro de tudo, como pessoas. Viver intensamente a própria vida segundo a própria essência. Ser de verdade. E num segundo momento, como terapeutas de verdade que somos, sermos honestos com essa nossa proposta de trabalho, como profissionais. O que você quer se dar? Pensa um pouquinho. O que você quer se dar na sua vida? O que te falta? O que você gostaria de ter na sua vida que sente que embelezaria ainda mais a sua vida? Pense aí um pouco sobre isso. Já mandei uns vídeos, né, semana passada ou retrasada, não sei exatamente a data, sobre a autossuficiência, sobre o contentamento. E quando eu falei do contentamento, entra gratidão, né? Tá, tudo bem, mas assim, eu sou suficiente pra mim mesma. Eu ter uma relação saudável comigo e com Deus é o suficiente para eu ser feliz, isso é autossuficiência. Daí o que vier a mais que isso, porque vem muita coisa a mais, eu vou ser grata, não é? Então, contentamento vem disso daí. Mas o que mais você quer, não para ser feliz, porque você é autossuficiente, então você já é feliz com o que você tem. Mas quanto mais beleza eu colocar na minha vida, mais legal ela vai ser. Então, o que te falta para embelezar ainda mais a sua vida, para você ter mais motivos para ser grato e ser contente com o que você tem? Ter sucesso profissional, por exemplo, é uma coisa que você quer? Eu acredito que sim, né? Ei, Cleide, bom dia. Keila, desculpa. Keila. Sabrina também, que legal que você tá aqui, Sabrina. Seja muito bem-vinda. Muito bem. Então, para ter algo, qualquer coisa que eu quiser, por exemplo, sucesso profissional que eu coloquei aí, né? Para ter algo, antes necessariamente você precisa ser essa pessoa que tem essa alguma coisa que você quer ter, não é? Até falei disso numa outra live. Eu preciso ser, fazer, praticar esse ser para ter. Eu não posso só querer ter e achar que vai cair. Eu preciso ser a pessoa que tem aquilo ali que eu quero ter. Querer ter de verdade, por exemplo, título, terapeuta de verdade, exige um necessário movimento no sentido de ser terapeuta de verdade. Então, antes de querer ter o título verdadeiramente, sem mentir para si mesmo, ter esse título, terapeuta de verdade, eu tenho que ser de verdade esse terapeuta de verdade. Então, esse movimento tem a ver com fazer. Você vai ter que fazer alguma coisa, não é só dizer que é. Existe uma prática, uma ação, um fazer inserido no ser para ter. É a prática do ser. Para ser terapeuta de verdade, necessariamente você precisa, adivinha o quê? Ser de verdade. E ser de verdade é uma prática, não é só sentir que é. É agir como um, é ser mesmo, existir de verdade. Viver na ação de viver mesmo, intensamente a própria vida segundo a própria essência. Ser de verdade na prática, não na teoria. Acredito que você sabe tudo que eu tô falando aqui, mas você pratica? Como vai os 4 pilares da sua vida na prática? Como vai? Quais são os pilares da vida, Marcela? Eu disponibilizei para vocês um arquivo lá no grupo, tanto no grupo dos meus alunos, quanto no grupo do pessoal daqui do WhatsApp, que acessa, né, o link e tem acesso aos arquivos que eu disponibilizo para as lives. Aí eu disponibilizei o arquivo, esse aqui, com essa folhinha. Quem não tem ainda é só entrar lá no grupo, que mais tarde eu posto de novo o arquivo, tá? Que vai auxiliar o preenchimento de vocês desse exercício que eu vou fazer com vocês aqui, rumo ao seu ser de verdade, cada vez mais puro, cada vez mais personalizado com quem você realmente é. E aí, olha, nós vamos fazer esse exercício agora. E se você quiser fazer agora e não tiver
a folha impressa, é só você pegar uma folha de ofício, A4, pega assim, ó, dobra no meio, sabe? Dobra no meio. E aí aqui você vai escrever em cada uma dessas partes dessa folha os 4 pilares da vida. Você põe grandão lá no alto, né? Os 4 pilares da vida. E embaixo de cada pilar, as perguntas que eu vou fazer. São as mesmas perguntas para todos os pilares, tá bom? Ei, Hayati, seja bem-vinda. Então, quais são os 4 pilares da vida? Físico, emocional, material e espiritual. Então, põe lá no alto de cada uma das folhas. Quem já tem a folha já tá lá para você. Então, põe lá material, aqui no alto, espiritual, emocional e físico, bem no alto, tá? Quando eu falo, né, desses 4 pilares da vida, do que eu tô falando? Por exemplo, vamos começar pelo material, que ele é mais fácil de trabalhar e tem a ver com a gente aqui que é profissional. Esse nosso assunto de ser terapeuta de verdade. E preenchendo o material dessa forma, esse lado material, vocês vão estar aptos a preencher os outros campos. Porque o nosso ser de verdade, ele é completo, né? Ele é esses 4 pilares. Ele não é só o profissional. O profissional é uma consequência de se preencher adequadamente os 4 pilares da vida. O meu profissional é ser terapeuta de verdade, né? Mas o meu ser de verdade tem a ver com o meu físico, tem a ver com o meu emocional e com o meu espiritual também. Mas o material, que inclui o profissional. Vamos falar do material, que é o nosso assunto aqui mais pontual. Primeira pergunta, primeiro aspecto, tá aí já na folha de vocês para quem imprimiu, tá? Primeira coisa, quem eu sou? Lembra que eu falei que quando eu trilho um novo caminho, eu tenho que olhar para onde eu tô? Senão eu vou tropeçar, senão eu vou cair, senão pode ter ali um bicho, um perigo, alguma coisa que vai me machucar. Eu tenho que olhar para onde eu tô. Então, quem eu sou nesse caminho? Cada vez mais rumo ao meu ser de verdade. Onde estou? Quem eu sou? Aí vocês vão escrever sobre isso. Onde você tá? Quem é você? Que nota você se dá de 0 a 10 no material? Qual é o seu grau de satisfação com o seu material? O que é o material, Marcela? É dinheiro. Dinheiro. Sua conta bancária. Que nota você dá para o seu grau de satisfação? Viu que é pessoal? Viu que é individualidade? Viu que é personalidade? Viu que é sua essência? Eu tô falando dela porque às vezes alguém vai olhar sua conta bancária e vai achar maravilhosa e você não acha. E tá tudo bem, porque eu sei que tem que achar. Né? É você que é sua vida. Você que tem que achar aquilo bonito ou não. E fazer as devidas correções para se dar a vida que você deseja ter. Então, às vezes, para outra pessoa também vai estar muito pouco de conta bancária, mas para você tá ótimo, então não importa. Na verdade, o que vai importar é você acessar você e você construir uma vida coerente com o que você quer se dar, coerente com a sua essência, coerente com o que você valoriza, coerente com onde você deseja chegar. Então, qual é o seu grau de satisfação? Ó, dinheiro, material, sobre o material. Eu tô falando de dinheiro, tô falando de profissão, o quanto você se sente um sucesso como profissional que você é. Tô falando de bens materiais também, casa, carro, viagem, essas coisas, tudo que for material. Às vezes você quer ter muito uma coisa material e não tem. Qual é o seu grau de satisfação com isso? Salário. Você sabe quanto você ganha por mês? Porque terapeuta, como é autônomo, fica difícil. Mas você já fez essas contas? Você tem um planner lá bonitinho, bem organizado, pra você saber quanto você ganha em média por mês? Quanto você ganhou em média por mês ano passado? Como é que tá? A gente tá no final aí, que a gente tá no final de março. Claro que eu me perco, tá tão rápido. Já temos um primeiro trimestre. Como é que foi aí? Comparado ao ano passado, como é que tá isso daí? Tá bom não? Ou tá maravilhoso? É isso? Então, quem eu sou, materialmente falando? De 0 a 10, que nota você dá para o seu grau de satisfação com o seu lado material? Onde você está
nesse aspecto, no material? Como é que isso é para você hoje? Aí entra a segunda pergunta. Segunda coisa que você tem que analisar aí para estar cada vez mais rumo ao seu ser de verdade. O que eu quero ter? É a segunda pergunta. O que eu quero ter? Aí eu tô olhando lá pra frente. Como que é a Marcela feliz, muito feliz e satisfeita, sentindo que vive uma vida devidamente bela, que já embelezou a vida o máximo que pôde? Como que é essa Marcela materialmente falando? Dinheiro, profissão, bens materiais e salário. Como é que é essa Marcela do futuro que eu quero chegar e ser? É a hora de preencher nessa segunda pergunta. O que eu quero ter? Quem você quer ser no aspecto que estamos analisando, que é o material? Onde você deseja chegar? Onde eu, Marcela, quero chegar? Marcela, eu tenho até medo, porque se eu for falar o que eu quero um salário lá que eu acho problema, eu acho que tô até com medo, é fútil. Não tenha medo de ser você, né? Pense direitinho. Eu tenho certeza que o valor que você colocar desse salário que você quer ter, eu tenho certeza que é muito bem pensado e é segundo a sua individualidade. Você tem o direito de viver a vida que você quer ter. Você não tem o direito de passar por cima de um monte de gente, de fazer coisas ilegais, de acabar com a sua qualidade de vida, de negligenciar os seus papéis, as pessoas importantes da sua vida, as pessoas que você andou cativando para sua vida. Você não tem esse direito. Mas se você conseguir esse salário sem tirar ainda sua qualidade de vida, ainda tendo mais tempo para outras coisas que são mais importantes para você, por que não? Quem falou que você tem que morrer de trabalhar para ter esse salário que você quer ter? Isso é crença limitante que colocaram pra gente. Tem que trabalhar muito, tem que morrer de trabalhar, tem que fazer 50 milhões de horas extras pra eu ganhar bem. Não. Não mesmo. Por experiência própria. Não mesmo. Tá? Então você tem o direito de querer ter o salário que você quer ter. Você não tem o direito de passar por cima de si mesmo, da sua qualidade de vida e de outras pessoas, dos seus papéis e de outras pessoas que pra você são muito importantes para ter esse salário. E tem jeito de usar a inteligência para chegar lá, tá bom? Então, quem você quer ser materialmente? Onde você deseja chegar? Escreva sobre isso aí nessa parte. E a terceira pergunta, dentro ainda do material: quem eu preciso ser? Autocorreção, olha aí. Quem eu preciso ser para ter o que eu quero, para chegar lá? O que você precisa fazer ou praticar para ter o que deseja? É a rota, é a prática do ser. É disso que eu tô falando aqui nessa terceira pergunta. Ela é a mais importante, é a hora que você fala assim, é isso aqui, é pra cá. Eu olho para onde eu tô, eu olho rapidamente para onde eu desejo chegar e vejo, tá alinhado? Se eu continuar assim, eu vou chegar lá? Ou tem que corrigir alguma coisa? Tá? Então é a prática do seu ser que entra aqui nesse aspecto, nesse momento. Então pense sobre isso, escreva extensivamente. Se o espaço tiver pouco aí, problema nenhum. Tem mais espaço na margem, você viu aí na folha. Pega uma folha e escreve só sobre isso. Escreva sobre isso, acessa você. Defina a sua rota, trace ela, tá? Eu te falo porque não é fácil traçar essa rota no sentido... Traçar é fácil, fazer ela acontecer que é difícil, né? Traçar a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. A disciplina para cumprir isso eu falei numa outra live. Inclusive eu disponibilizei um arquivo que ajuda a organizar a rotina para chegar onde você quer chegar. Se você não teve acesso ao arquivo, me chama no privado lá no WhatsApp, que eu terei imenso prazer de te entregar os arquivos que eu uso tanto com meus clientes quanto na minha vida pessoal.
Inclusive, se eu tivesse aqui, eu mostrava pra vocês como que é a minha programação. Mas vocês têm que entender o seguinte, que não vai ser levinho, mas não pode ser muito pesado. Lembra que eu falei nessa live sobre descansar? Mas cuidado com a quantidade de descanso que você se dá também. Ah, não seja tão duro com você mesmo, seja gentil. Esse é o problema. Entende? Não é hora, se você quer chegar em certos lugares, não é hora de ser gentil com você, não. Vai ter a hora, talvez no seu dia de descanso, igual eu sempre coloco, aí é a hora que você pode, que você quiser. É o dia do tô afim. A Joyce, muitos têm medo de olhar onde estão, às vezes medo do esforço de sair de um lugar que não tá bom. E também medo de não chegar lá. O medo do fracasso trava. O medo do fracasso trava a pessoa. Isso acontece também. Mas se você olhou para onde você tá, olhou rapidamente para onde você quer chegar, traçou a rota, é matematicamente impossível de você não chegar lá. Entende? O problema é se você não cumprir a rota que você determinou pra você. Aí você não chega mesmo, não. Aí pode ter medo do fracasso, porque é fato, vai fracassar. Chegar lá não vai ser sorte, não vai cair no seu colo. Você tem que mostrar que você quer muito aquilo ali e lutar pra ter o que você quer. Mas, ó, e outra, tem lógico, obviamente, que é pra curtir o processo. Curta o caminho, já seja feliz. Olha que legal, eu tô plantando, eu tô caminhando na minha rota. Aprecia a paisagem. Para um tiquinho, aprecia a paisagem. Não precisa ser aquela coisa ali, ó, até lá, não. Aprecia, né? Vamos ver como o céu está hoje. Pode. Pode também. Só não pode ser a regra. Saber a hora da autocorreção, saber a hora do colo, que deve ser o mínimo possível, igual numa programação de 7 dias. Temos 7 dias na semana. Eu falei pra vocês um dia inteiro de descanso. É o dia do tô afim. Falei lá na outra live. Assiste lá se você não assistiu essa, tá? Aquela lá, sobre a programação. Um dia inteiro de descanso vai te dar esse fôlego para seguir focado os outros 6. Porque você sabe que tem aquele um dia todo pra você. Você sabe, isso te dá força pra seguir. Entende? Agora, se você não tem o dia do descanso, fica maçante. É todo dia, você vai cansar, você vai desanimar, você vai desistir, porque ninguém consegue uma coisa dessa. Sem o respiro, sem o fôlego. Então, saiba se dar o colo nas horas certas. O dia do descanso é o dia do colo. Fantástico, olha aí. Descobrimos o dia do colo. É o dia do descanso. Os 6 outros dias é de 7 às 10 da noite. De 7 da manhã às 10 da noite. Te dá 9 horas de descanso, de sono. Sua programação inclui... Eu ponho 6, hein, a minha. Eu acordo 6 da manhã, até um pouquinho antes, às vezes. 6 da manhã eu já começo. Ontem eu parei 10 horas. Literalmente 10 eu parei. Dentre todas as atividades que eu desempenho com meu filho, casa, comida, trabalho, meus pais, minha família, os meus amigos, eu parei às 10. Parei às 10. Mas meu dia de descanso é domingo. Adivinha o que tem programado para domingo? Nada. É o dia que eu vou acordar e falar assim, o que eu estou a fim de fazer hoje? Por que eu consegui fazer isso ontem? Por que eu consegui fazer isso ontem? Por que eu consigo hoje também? Tá lotada a minha programação. Por que eu vou com certeza conseguir cumprir minha programação hoje? Porque eu sei que depois de amanhã é o meu dia de descanso. Entende? Então eu consigo 6 dias muito bem organizados. E ó, de 6 às 10. Porque eu sei que eu tenho o dia inteiro pra eu acordar, sair da cama a hora que eu quiser. Eu não faço nem almoço, eu nem me estico a cama, eu nem estendo a cama. Eu fico assim, eu saio da cama, deito no sofá, aí eu vou brincar com meu filho, vou assistir uns vídeos com ele. É um dia mais light, leve, que eu nem abro o computador. Normalmente eu esqueço o celular, dou uma desligada nele, coloco dentro da roupa. É o meu dia comigo, sem obrigações e compromissos. Quando a gente fala do aspecto físico, né, são 4, né? Material, espiritual, emocional, físico.
Falei do material. Eu não vou destrinchar os outros 3, mas são as mesmas perguntas para os outros 3. As mesmas 3 perguntas. Pergunta 1, lembrando. Quem eu sou? O grau de satisfação de 0 a 10. Por onde eu estou, para quem eu sou, tá? Por que você se dá essa nota? De 0 a 10 aí. Por que você se dá essa nota? Segunda pergunta. O que eu quero ter? Aí eu olho lá pra frente rapidamente. O que eu quero ter? Quem eu quero ser? Onde eu desejo chegar? E terceira pergunta. Quem eu preciso ser para ter o que eu quero ter? O que você precisa fazer? O que você precisa praticar para chegar lá? Onde você quer ter? Para sair desse lugar que você olhou e não tá nota 10. Entende? Aí você traça a rota. É a prática do ser. Então, essas 3 perguntas nos outros 3 aspectos, que é o físico, emocional e espiritual. A gente analisou juntos o material. O físico tem a ver com a saúde, com a rotina, com o seu corpo, com a sua aparência, com o seu peso. Quando você olha no espelho, você gosta? Qual o seu grau de satisfação? É sobre isso. O espiritual tem a ver com a sua relação com Deus, com a sua consciência. E a consciência tem a ver não só com fazer certo ou fazer errado, tem a ver com você estar sendo você. É sua consciência de vida. Você vive você, você é você, você é essa pessoa que Deus criou, única, especial, original, não tem outra igual, tá? Emocional tem a ver com as suas emoções, com a sua maturidade, personalidade madura, tá? Maturidade, amor próprio e relacionamentos. Emocional tem a ver com isso. Vocês vão fazer isso aí como para casa, tá? Percebam que eu pedi para vocês darem uma nota de 0 a 10 para o seu grau de satisfação em cada aspecto da sua vida, não foi? Essa nota te dá uma direção dos aspectos da sua vida que você pode e deve se dar colo, ser gentil com você e se validar. E os aspectos que você não pode de jeito nenhum fazer isso nesses momentos, já que você deseja crescer. Então, se eu dei para mim 9 para espiritual e 5 para emocional, eu posso me dar colo no espiritual. Mas o que a gente faz? A gente dá colo pro emocional porque o espiritual tá maravilhoso. Olha essa sabotagem. É igual, são 4 pilares, gente. São 4 pilares. Deixa eu ver se eu pego aqui algum objeto para vocês entenderem. Aqui, ó. Caderno do meu filho. Ó, 4 pilares. 4 segurando uma vida. Se eu crescer muito um aspecto, olha, entorta, minha vida desequilibra. E esse caderno cai. Minha vida cai. Qualidade de vida cai, felicidade cai, satisfação, contentamento, tudo isso cai, leveza. Agora, se eu tenho os 4 devidamente equilibrados, eu mantenho a minha vida equilibrada. Me mantenho feliz, leve, satisfeita, grata, no rumo certo, do rumo que eu quero ter para minha vida. Então, na verdade, eu não posso me dar colo naquilo que eu não tô bem, porque eu tô muito bem em outro aspecto. Muito pelo contrário, eu posso me dar colo, falar só parabéns, seja gentil com você mesmo, que o espiritual tá lindo, agora vamos autocorrigir no que não tá bom. Só que a gente gosta do elogio, a gente não gosta da crítica. Então, o que a gente faz? A gente aposta onde tá bom. É onde a gente já tem a prática, é onde a gente já tá bom, é onde a gente já domina. Né? Ah, tô muito bem, então se eu vou apostar tudo nisso que eu tô bem, eu vou crescer essa coisa que eu já tô bem. Não. Para ser de verdade, você, já tô bem nisso, vou deixar de lado um pouquinho. Para pôr energia, atenção nisso que eu não tô tão bem assim, tá? E aí, olha, a gente fica, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar melhor a cada dia em aspectos que a gente já é bom e pior a cada dia em aspectos que a gente não tá muito bom. Por quê? Porque eu quero me sentir bem, né? Aí eu dedico atenção onde eu domino, onde eu já tenho um domínio melhor, já tenho prática naquilo ali. Né? Eu não quero nem pensar no que não tá bom.
porque me faz mal e eu quero me sentir bem, eu quero colo, eu quero sossego. Necessário, Monique? Que bom. É necessário para mim, inclusive, né? Mas é justamente isso, esse desequilíbrio nesses 4 campos da vida que tira a felicidade, a sensação de sucesso e realização. Que eu quero que você sinta, eu quero que você tenha isso na sua vida. Então, as notas mais baixas que você se deu lá na avaliação dos 4 campos da vida, as notas mais baixas são os campos que merecem a sua atenção e dedicação no momento. Autocorreção não é para dar colo. Autocorreção nelas. Aprenda sobre elas, estude, pense sobre o assunto, se conheça, queira ver, beije sua realidade. Seja corajosa, seja corajoso, olha lá. Olha onde você está e onde você está pisando, você vai ter que olhar. Você está pisando ali. E pode ser e deve ser, pela nota, um perigo enorme, um buraco enorme. Né? Veja o que está acontecendo, seja corajosa, seja seu melhor amigo e se dê o que te falta. Faça isso por você. Lembrando que essa análise é sobre o seu grau de satisfação com esse aspecto da sua vida em questão, que você está analisando dentro dos 4 pilares. Não tem nada a ver com os outros, com o que os outros têm como expectativa ou ideal, ou cultura. O que a cultura ensina, o que as pessoas falam sobre isso. Ah, eu li uma matéria que fala isso, uma amiga minha acha aquilo outro. Não importa, o que importa é você, né? Tem a ver com você. Para eu me dar nota 10 nesse aspecto, nesse pilar da minha vida, para eu me dar nota 10, o que falta? Escreva sobre isso. Cuide de você. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Falei bastante. Pelo visto, tava precisando, né? A audiência aqui ficou alta o tempo inteiro. Acho que vocês gostaram. Qualquer coisa, me chama no direct, tá? Ou comenta aqui, que vou deixar gravada a live. Pode comentar aqui. Manda no direct. Eu já até tracei, né? Trilhei. Já estabeleci os temas das lives, das próximas lives e as datas. Tá tudo prontinho para 3 meses aí, os temas que eu vou abordar com vocês aqui. Mas posso fazer algum ajuste caso vocês tenham alguma necessidade específica sobre algum tema. Hoje a gente falou do seu ser de verdade, né? Agora, como a gente pensou sobre ele, a próxima live nós vamos falar sobre ser terapeuta de verdade. O que você precisa para pegar esse ser e transformar ou aplicar no seu terapeuta de verdade, nesse título que você quer ter. O que você precisa ser para ter o título? Ah, eu preciso ser de verdade. Ok, mas será que não precisa de mais coisa? Todo ser de verdade é um terapeuta de verdade? Não. Não, porque existem pessoas, meus clientes, são de verdade, mas não são terapeutas. Mas o que você precisa de mais o que para ser terapeuta de verdade? Então, já que hoje a gente trabalhou o seu ser de verdade. Próxima live vai ser sexta-feira que vem, já se programem e eu já adiantei o tema. Temos aí temas preparados para as próximas semanas. Em breve eu vou voltar a fazer 2 lives por semana, tá? Fiquem prontos, preparados, vai ser de manhã cedinho, tá bom? E para que todo mundo tomando um cafezinho e já comece estudando cedo. Lembra? Começa lá na programação 6 da manhã, hein? Só pode dormir às 10, ó. E no dia do descanso a gente morre no sofá, tá tudo certo. Excelente dia para vocês, bom fim de semana também. Qualquer coisa me chamem, estou à disposição. Um abraço. Mãe.